Fala aí, rapaziada, bora gravar esse pós-jogo aqui. É sempre ruim, né, depois de uma derrota, mas pelo menos aqui com a Serrinha legal e tudo, foi bem bacana a presença da torcida hoje também. Em uma quinta-feira às 13h30 nunca é fácil, né, ainda mais se tratando de uma derrota no final. Mas a gente tentando olhar mais nesse ponto que a gente, como posso dizer, a revelação de jogadores, né, para as categorias de base, quem foi bem, quem foi mal dentro dessa partida. Era um jogo que assim, tinha tudo para o Goiás vencer e bem tranquilo na primeira etapa, mas acabou não conseguindo marcar o seu gol e levou um gol ali de cabeça, bem simples, né? O Atlético também não dá para dizer que é esse time tão forte assim. Quais jogadores a gente pode imaginar, por exemplo, fazendo uma boa disputa da Copa São Paulo? Quem não dá para ter essa fé toda assim, mas enfim, comentar com vocês aqui o que foi essa partida na Serrinha. E uma pena, né, mais uma vez aqui perdendo para o Atlético. Pelo jeito o Goiás só pode ganhar da equipe adversária, né, quando é na Série A do Brasileirão. Esse vídeo tem um apoio aqui da Agin TV para você chamar lá no WhatsApp, já fazer o seu cadastro e poder assistir todos os jogos da Copa do Mundo na tela do seu celular, computador, Smart TV e muito mais, por apenas R$ 29,90. E para você que veio aqui do YouTube do Goiás News, 10% de desconto no valor da sua primeira mensalidade, combinado? Então bora começar aqui o nosso vídeo. Acho que a galera já tá indo aqui um pouco embora, né, do estádio da Serrinha. Desta vez eu estou sem um fone, então por isso se sair um pouco mais baixo, né, é por conta disso. Vou até tirar um pouco da mão aqui da saída. Mas assim, galera, não foi um jogo ruim, principalmente na primeira etapa. O Goiás, eu acredito que conseguiu criar as principais jogadas, basicamente dentro da escalação. Para o pessoal que acompanha mais as categorias de base, é aquilo mesmo que a gente já estava imaginando. Mas para quem, por exemplo, assistiu mais o time profissional nessa temporada de 2022, os mais conhecidos, eu diria que o Juan Tavares, o lateral esquerdo. Além disso, a gente tem ali o Reginaldo, né, ponta direita, que entrou na segunda etapa. O Pedro Bahia também sendo aquela referência como um camisa 9. E acredito que basicamente isso, né, do time principal mesmo, que teve algumas chances, que tiveram, né, algumas chances. O Pedrinho também na ponta direita. O restante, basicamente, aquele mesmo time que enfrentou o Real Noroeste aqui na Copa Verde, e eu diria que foi até um jogo parecido. A diferença é que, por incrível que pareça, esse time do Atlético é melhor do que o Real Noroeste, né? Na primeira etapa, o que a gente pode destacar? O Goiás teve as principais jogadas, principalmente pelo lado direito. Gostei bastante da movimentação, tanto do Daniel, lateral direito, muito bom esse jogador, bom pra gente ficar de olho na disputa da Copa São Paulo. O Wendel também fazendo aquela função como um ponta direita, e o Cauã também, camisa 10, fazendo essa função de um armador direto, fazia triangulações. Eu achei interessante, acho que o Célio Lúcio treina bem essa equipe, principalmente se a gente imaginar que ele chegou no começo da temporada, vem sim fazendo um trabalho digno, né, à frente do Goiás. É normal, a gente não pode crucificar, perde um jogo desse, a gente quer mandar todo mundo embora, não é assim que deve acontecer. E por essa base que ficou em muitos anos, né, sem revelar jogador, não vai ser agora do dia para a noite, com a chegada do Célio Lúcio, do Mário Henrique na equipe sub-17, o Eduardo Pinheiro também fazendo essa boa gestão nos bastidores, que vai mudar do dia para a noite, né. Voltando aqui para o jogo, esses foram os principais destaques do Goiás no lado direito, mas o gol não saiu. O Goiás peca muito, principalmente, como eu posso dizer, nas definições. O Pedrinho também foi muito mal no lado esquerdo do campo, é um cara que eu imaginava até ou deslanchar de vez no time principal. Ele estreou muito bem, né, naquele jogo contra o Bragantino, teve uma sequência boa contra o Fortaleza, Botafogo, Flamengo lá no Maracanã também, mas não conseguiu engatar, né, uma boa sequência de jogos no profissional, e também no time de base vem devendo nessas últimas partidas. É bem verdade que eu não acompanhei todos os jogos do Goiás nessa Copa Goiás, é bom a gente ser justo também. Eu, para falar a verdade para vocês, assisti esse jogo, né, o de hoje, também na Copa do Brasil, diante do América Mineiro, o time da Copa Verde, e mais umas 2 ou 3 partidas ali de relance mesmo no YouTube. Então eu não sou o maior especialista da equipe sub-20, tá bom? Apenas minhas impressões aqui nesse vídeo para passar para vocês. Então eu diria que esses caras que tem uma rodagem um pouco maior na equipe principal ficaram devendo, sabe? Eu diria principalmente o Juan Tavares, até fez o gol no jogo de ida, né, lá no Antônio Ascioli. Não foi o suficiente nesse jogo de hoje. O Juan, ele é um lateral esquerdo, eu diria, mais defensivo, sabe? Ele não é aquele cara que vai até a linha de fundo o tempo todo, mas ficou devendo ali. Acho que era um cara que precisava ter chamado um pouco mais a responsabilidade. Ele, juntamente com o Pedrinho no lado esquerdo, não criou muita coisa. As bolas até chegaram ali para referência, no caso do Pedro Bahia. Teve uma boa cabeçada, mais ou menos com uns 27 minutos de jogo, que ele cabeceou certinho. O goleiro do Atlético fez uma boa defesa. Outras chances, eu diria para vocês, nada de chute a longa distância, uma outra cabeçada ali se eu não me engano foi o Mina, que subiu no escanteio. No mais, é isso. O Goiás rodava, até tinha uma boa criação, uma boa saída de bola com o volante Simeone. Acho ele muito bom jogador. O Atlético, basicamente, olha, não fez nada. Tentava um outro chute, né, de longa distância. O camisa 8 deles, eu não conheço o Atlético assim para falar exatamente o nome. O camisa 8 tinha uma boa saída de bola também, arriscou algumas jogadas individuais, mas olha, não levou perigo nenhum na primeira etapa. E o Goiás levou ali o gol no finalzinho, né, aos 43. Então eu diria assim, no primeiro tempo, muita posse de bola. Eu não olhei certinho a estatística, mas dá tranquilamente uns 65, 70%. O Goiás
Goiás incisivo, buscando o gol a todo tempo, mas não fez o gol, né? E aí não tem como, o futebol pune, né, essas questões. Então eu diria que tá faltando o seguinte: o Goiás precisa ter uma referência mais clara de um camisa 9. Acho o Pedro Bahia um bom jogador, a torcida até pega muito no pé dele, eu diria mais por conta da grande expectativa. Mas hoje mesmo ele teve algumas, fez até uma boa partida, teve algumas 2, 3 finalizações, foi o cara mais perigoso nesse jogo de hoje do Goiás e acabou que não fez o seu gol. Das pontas, eu diria que tanto o Wendel quanto o Pedrinho, eles têm bastante potencial, mas precisa decidir logo a jogada, sabe? Acho que eles ciscam muito, às vezes para um lado, para o outro, ainda faltando essa referência de um camisa 9, ou seja, não faz aquele cruzamento lá dentro da grande área e também não manda em direção ao gol, não tem uma outra aproximação de um outro segundo meio campista, já que o Cauã também é principalmente esse atleta, o camisa 10, né, para buscar lançamentos dentro da grande área, cruzamento e muito mais. Então eu diria que é isso, principalmente nesse ponto o Goiás joga bem, tem mais posse de bola e não consegue fazer o seu gol. Foi basicamente o que foi a impressão que a gente teve naquele jogo contra o Real Noroeste, para você que assistiu, né, apenas essa partida desse time dos jogadores do Sub-20. Lá atrás na zaga, gostei bastante na primeira etapa, tanto do Nolasco quanto do zagueirão Mina. Na minha visão, aí são dois caras que precisam ter oportunidades no Campeonato Goiano, porque jogam muito bem, sabe? Gostei muito deles, são zagueiros seguros mesmo, tanto na saída de bola, quanto também em bolas aéreas, cabeçadas. Levou o gol de cabeça, mas foi no segundo pau, não foi nem no escanteio não, o Atlético estava com a bola, cruzou, passou ali dos dois zagueiros, se eu não me engano, estava junto com o Juan Tavares, que acabou não conseguindo bloquear, veio de frente, né, e acabou vencendo ali o José Catula, né, o goleiro do Goiás. Então assim, são bons jogadores. Na lateral direita, o goleiro também, o José Catula, ele é jovem ainda, se eu não me engano ele tem 18 anos, acho que tem um bom potencial também dentro desse time sub-20. O Daniel, lateral direito, também é mais um que na minha visão pode ser um dos destaques da disputa da Copinha, assim como os dois zagueiros, o Nolasco e o Mina. O volante, o Simeone, também fez uma boa partida, o Andrei um pouco discreto, se a gente pegar o saldo geral, o Cauã também não chamou muita responsabilidade, e lá na frente ficou devendo principalmente na definição, né, aquela para tirar a famosa nota 10, marcar o gol, ficou devendo tanto o Wendel, o Pedrinho e também o Pedro Bahia. Sobre os jogadores que entraram no segundo tempo, eu não gostei das alterações do Célio Lúcio. Eu acho que ele mexeu rápido demais. Eu acho que deveria ter mudado já no intervalo da primeira para a segunda etapa, dar um gás novo, né? Porque é natural, esse horário também aqui cansa bastante os jogadores, mas ele trocou 4 atletas, né? Colocou o Diego, um jogador pelo lado direito do campo. Eu não sei se ele é lateral direito ou se ele é um meia direito. Fez basicamente aquela função, foi muito bem também. Teve alguma chance, chutou de fora da área, nada assim que exigisse grandes defesas do goleiro do Atlético. Outros destaques ali que entraram na segunda etapa, olha, o Alan também é um jogador que eu não gostei de jeito nenhum, é o segundo jogo que eu assisto dele, não dá pra crucificar também, volto a dizer isso, mas foi mal contra o Real Noroeste, e hoje aqui também escondeu demais o jogo. O Goiás ficou sem nenhuma referência de um camisa 10, sabe? Ficaram ali basicamente 3 jogadores que parecem muito, tem as mesmas características de um volante de maior marcação. Entrou o Thierry, também ficou com o Alan e o André, então ficou os 3 ali muito, digamos, durão, sabe? Na saída, enquanto isso o Atlético tá ali, né? Serrinha. E depois disso, o Goiás não conseguiu criar nada, não tinha basicamente nenhuma jogada pelo meio de campo. Os pontas também, o Reginaldo tentava por um lado, por outro, entrou até relativamente ok pelo lado esquerdo, mas não conseguiu nenhuma grande jogada. Lá no lado direito, quem entrou foi o Vitinho, né, o Vitor Hugo, também entrou já nos minutos finais ali, não conseguiu agregar tanta coisa assim, a bola até chegava por lá, mas não tinha mais nada. O Goiás não conseguia ou fazer um cruzamento que desse certo, o Atlético ganhava todas por cima, não tinha uma referência no primeiro pau, não tinha uma referência no segundo, então ficou bem bagunçado esse time do Célio Lúcio na segunda etapa, né? Eu nem diria que é um time assim desorganizado, acho que não, acho que o time sentiu principalmente depois que levou o gol, sabe? Eu acho que isso acaba sendo normal também, mas é isso, né? Bola pra frente, eu acho que base a gente tem que cobrar assim resultado, mas assim como o Goiás que ficou todo quebrado no elenco principal ali de 2020, as categorias de base não foram diferentes, e nesse passo a passo aí, acredito que a partir de 2023, 2024 em diante, acho que a gente vai ter uma base um pouco mais digna e tendo melhores opções, porque assim, desse elenco aqui de hoje, eu diria que para a disputa do próximo Campeonato Goiano, para integrar ali o elenco, né, até mesmo ter algumas oportunidades nos primeiros jogos, eu diria que o Daniel, o lateral direito, eu gosto dele, os dois zagueiros, né, o Nolasco e também o Mina. O Cauã é muito jovem, ele tem só 17 anos, acho que é um cara que vai crescer bastante ainda. Lá na frente, olha, o Pedrinho vem devendo demais esses últimos jogos, mas ainda acredito no potencial dele. Eu daria mais uma chance aí pro Pedro Bahia. Acho que, não sei, ele queimou cedo demais, sabe? Eu não acho essa postura certa, tanto dos treinadores, de queimar logo o jogador. Acho que o Jair Ventura tinha um pouco de inteligência, né, na hora de selecionar esses caras, mas no geral ainda eu acho que tá muito cru pra gente imaginar. O Juan Tavares talvez sendo aquela função, mas ele é um lateral esquerdo um pouco mais defensivo. Quando eu comecei a acompanhar, eu achei que ele era um cara mais ofensivo, etc. Não é, tá? Então se
essa característica encaixar dentro do elenco pode ter um potencial. E o Simeone, acho que é um volante muito interessante, parece, por exemplo, o Rodrigo, sabe? O Rodrigo, quando começou aqui no Goiás, ali naquele Campeonato Brasileiro de 2015, tem uma boa saída de bola, uma boa competitividade, né, na marcação e tudo mais, e de vez em quando aparece lá dentro da grande área. Então eu acho que o Simeone também é um cara deste meio de campo que eu acredito, né, integrar também o elenco principal já no ano que vem. Mas é isso, acho que não dá pra gente crucificar, não tô aqui pra julgar ninguém, tá bom? Apenas essas impressões aqui dessa partida. Volto a dizer, não sou o maior especialista das categorias de base, mas a gente como torcedor quer acompanhar tudo, né? Infelizmente agora o futebol do Goiás só voltando no mês de janeiro, lá no dia 15, se eu não me engano, a estreia aqui na Serrinha também contra a Aparecidense. E em outras modalidades teremos aí o Campeonato Goiano de Vôlei, né? Mais ou menos a partir do dia 5 ou dia 10 de dezembro, vai divulgar ainda certinho as datas. No finalzinho ali de dezembro teremos algumas partidas e eu também quero ir em algum desses jogos e posso gravar um pós-jogo aqui pra vocês também, quem sabe dessas outras modalidades do Goiás. A tendência é que seja aqui mesmo no ginásio da Serrinha, tá? Então basicamente é isso que eu tenho pra falar pra vocês, os principais destaques, quem foi bem, quem foi mal dentro desse time. Diria que até injusto esse resultado, o Atlético não teve mais outras chances assim, no finalzinho da segunda etapa tentou uma outra finalização, mas nada que levasse ele muito perigo para o gol do José, mas ok, faz parte do futebol, acho que é da sequência nesse trabalho, não conseguiu vencer, né, nenhuma dessas competições agora recentemente, mas pelo menos o trabalho que vai para a disputa da Copa São Paulo, não é um grupo tão difícil assim do Goiás ainda, acho que dá para buscar uma outra segunda fase e principalmente na revelação de jogadores para o elenco de cima. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários também, se você veio nesse duelo, né, aqui no estádio Ali Pinheiro, quem que você enxerga com maior potencial, tá? E assim, não precisa de digamos, acabou tudo, esses jogadores da base, porque não é, tá? Eu já vi o Goiás muito mais bagunçado, muito mais amador do que está esses caras aqui no Sub-20 atualmente, tá? Não é passando pano, mas sim, a gente enxerga um bom trabalho nas categorias de base, no time principal também, pode até a gente estar chateado, uma coisa que outra, que um outro dirigente faz, mas pelo menos o Goiás volta a trilhar alguns bons caminhos, não veio o título hoje, mas não vai ser isso que vai jogar todo esse trabalho por água abaixo, tá? Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários também, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e ajudar a gente a chegar nessa marca de 6.500 inscritos aqui no YouTube do Goiás News, e já está bem próximo, tá? E também outro recado, né, no caso do nosso apoiador aqui do canal, a Agin TV, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você assistir os jogos da Copa do Mundo ao vivo aí no seu celular, voltando do trabalho, do serviço, da escola e muito mais, vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera, e filmar aqui a Serrinha para vocês, infelizmente com o Atlético, né, mas enfim, faz parte do futebol, é aceitar e bola pra frente. Valeu!